em madeira de lei. Jacarandá, ela identificaria depois, pelo cheiro e pela cor escura das molduras. Cada tela estava envolta individualmente em pano de algodão parafinado, amarelo pelo tempo, mas intacto na função, e estavam empilhadas com uma precisão e um cuidado que falavam de alguém que havia pensado em cada detalhe da preservação. As telas maiores embaixo, as menores em cima, todas voltadas para o mesmo lado, todas com proteção nos cantos das molduras onde o impacto poderia causar dano. Isabela pegou a tela do topo, a menor, e começou a desenrolar o pano com cuidado. A pintura que apareceu era de uma paisagem do interior do Paraná. Um campo aberto com araucárias ao fundo, uma cerca de arame farpado em primeiro plano, e ao longe uma figura de criança correndo, pequena demais para ter traços identificáveis, mas grande o bastante para ser inequivocamente uma criança em movimento, com a leveza específica de quem ainda não aprendeu a caminhar quando poderia correr. A luz da pintura era impossível. Era uma daquelas obras em que a luz não vem de uma fonte identificável, mas parece emanar de dentro da própria tela, como se o pintor tivesse encontrado um jeito de fazer a tinta guardar o sol. O amarelo do campo, o verde escuro dos pinheiros, o azul particular do céu paranaense de fim de tarde. Tudo tinha uma luminosidade que parecia a memória do calor em vez do calor em si. No canto inferior direito, em letras pequenas feitas com pincel fino, A. Ramos, 1978. Ela colocou a tela de lado e pegou a próxima. Um rio de pedras com um menino pescando de costas. Mesma luz impossível, mesma assinatura, A. Ramos, 1982. A próxima, crianças brincando num terreiro de terra, uma brincadeira de pega-pega capturada no exato momento em que uma criança esticava o braço para tocar outra. A. Ramos, 1975. A próxima, uma varanda com uma mulher sentada de costas, olhando para o horizonte de pinheiros, uma xícara de café na mão. A. Ramos, 1971. Isabela foi abrindo uma por uma devagar, iluminando cada tela com a lanterna do celular, depois colocando de lado com o mesmo cuidado com que haviam sido embaladas. O porão foi ficando cheio de quadros encostados nas paredes de pedra, e a lanterna do celular foi iluminando aquelas imagens uma por uma como se fossem diapositivos. Uma vida inteira registrada em tinta sobre linho. Uma memória do interior do Paraná que alguém havia guardado com uma devoção que beirava o sagrado. Quando chegou ao fim da pilha, havia contado 43 telas, 43 pinturas a óleo, datadas de 1971 a 1989. 18 anos de trabalho de um homem que pintava em silêncio, que ninguém havia visto pintar, que havia guardado cada obra com a precisão de quem sabe o valor do que está guardando, mesmo que o mundo ainda não saiba. A. Ramos, Argemiro Ramos. O avô, que ela mal conhecia, havia sido pintor por décadas e ninguém sabia. Isabela ficou sentada no chão de terra do porão por um longo tempo, olhando para as 43 telas que a cercavam. A lanterna do celular projetava sombras nas paredes de pedra. O ar cheirava a terra e a tinta velha e a pano de algodão parafinado e a madeira de lei que não apodrece. Ela estava no lugar mais fundo e mais escuro daquela casa. E era o lugar mais bonito que havia encontrado em toda a vida. Mas as pinturas não eram tudo. Encostada na parede de pedra, atrás da última fileira de telas, havia uma caixa de lata retangular, do tipo que antigamente guardava biscoitos, com a tampa que encaixava por pressão, a pintura exterior completamente descascada, revelando o metal prateado embaixo. Isabela só a viu quando foi colocar a última tela de lado e a caixa estava lá, pequena e ordinária entre as obras de arte, como se fosse a coisa menos importante daquele porão, quando na verdade era a mais importante de todas. Ela pegou a caixa. Pesava mais do que o tamanho sugeria. A tampa abriu com um som suave,
o vácuo de anos se desfazendo. Dentro havia cartas, dobradas em três, escritas em papel de carta com florzinhas na borda. O tipo de papel que se comprava em papelarias de cidade pequena nos anos 80 e 90. Endereçadas na frente com a mesma caligrafia grossa. Minha Bela. Isabela olhou para aquelas palavras por um longo momento. Minha Bela. O apelido que só o avô havia usado naquela única tarde com a pipa, quando ela tinha 6 anos. O apelido que ela havia esquecido completamente, mas que ao ver escrito, sentiu como se não houvesse esquecido nunca. Eram 14 cartas. Ela as tirou da caixa com cuidado, verificou que cada uma estava dobrada e intacta e sentou de volta no chão de terra do porão. Começou pela primeira, que tinha no topo a data de quando ela tinha 8 anos. A letra era grande e irregular, a de um homem que havia aprendido a escrever para comunicar, e não por elegância, com algumas palavras emendadas de formas incomuns. As vírgulas, às vezes, no lugar errado, a caligrafia que pressionava mais no início das frases e afrouxava no final, como se a urgência da frase diminuísse conforme era escrita. Minha Bela, começava a carta. Seu pai não me deixa te ver, mas eu te vejo em tudo que pinto. Quando você crescer e o mundo te tratar mal, e vai tratar porque trata todo mundo, venha aqui. Deixei guardado o que há de mais bonito que fiz em 40 anos. É seu, só seu. Isabela ficou olhando para essas palavras, até que a lanterna do celular piscou uma vez, aviso de bateria baixa. Ela leu a segunda carta, era de quando ela tinha 10 anos. Argemiro escrevia que havia tentado mandar um presente pelo correio, mas o filho havia devolvido a encomenda sem abrir. Que havia tentado ligar algumas vezes, mas o número havia mudado. Que estava pintando um quadro novo, uma cena de crianças brincando no rio. E que havia colocado uma menina de cabelos escuros no canto porque precisava de alguém que o lembrasse de que havia uma razão para continuar. A terceira carta era de quando ela tinha 12. Argemiro escrevia que havia ido à cidade mais próxima para o médico e que o coração estava dando sinais que ele não gostava muito, mas que ainda havia telas para pintar e, portanto, não havia chegado a hora. Escrevia também que havia plantado um pomar de 30 árvores frutíferas naquele ano, que o sítio estava bonito quando as flores apareciam. E que às vezes à tarde, olhando para aquelas flores, ele se imaginava mostrando tudo aquilo para ela um dia. A quarta carta era curta, de quando ela tinha 14 anos. Dizia apenas: continua pintando, mesmo que seja só na cabeça. O que você guarda dentro vale mais do que o que você mostra por fora. A quinta carta era mais longa, de quando ela tinha 15. Argemiro havia consultado um advogado sobre o testamento. Descrevia a reunião com uma riqueza de detalhes que revelava que havia sido uma experiência importante para ele. O advogado jovem que o atendeu, a sala com o ventilador no teto que girava devagar, o cheiro de café que vinha de outra sala. Dizia que havia deixado tudo documentado, que havia se certificado de que era feito da forma certa, que havia pedido para o advogado guardar tudo em cartório para que não houvesse dúvidas. Seu pai vai contestar, escrevia Argemiro, mas eu me preparei, porque quando eu for, quero que você chegue aqui e encontre tudo pronto. A sexta carta era de quando ela tinha 16. Argemiro escrevia que havia terminado a 43ª tela e que havia decidido parar ali. 43, escrevia. Um para cada ano que vivi depois que perdi sua mãe quando ela tinha 7 anos. Um para cada ano que pintei sem poder te mostrar. Estão todos guardados. Estão esperando por você. A 7ª carta era de quando ela tinha 17. Argemiro escrevia sobre o inverno, sobre as araucárias com neve nos galhos, sobre o silêncio do sítio, que era o tipo de silêncio que ele havia aprendido a gostar, mas que às vezes pesava. Escrevia que havia contratado uma vizinha, uma certa Dona Conceição, para ajudar com as compras e que ela era boa pessoa, do tipo que respeita o espaço alheio. Escrevia que o coração estava pior, mas que ainda havia tempo. A 8ª carta era de quando ela tinha 18 anos.
escrito